32 milhões de crianças e adolescentes estão em situação de pobreza no Brasil. Esse dado preocupante foi divulgado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância aqui no país, a Unicef. Paulo Miller traz os detalhes. Oi, Paulo. Dado bastante preocupante, né, Lucas? Essa pesquisa, ela analisou 7 dimensões, né, de acessos que essas crianças e adolescentes deveriam ter, né? Entre elas, por exemplo, educação, saneamento básico, informação. Então, são 7 dimensões num grupo que a pesquisa analisou, com base em dados oficiais do governo brasileiro, que são dados da PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio. Essa pesquisa, ela tem dados de todas essas dimensões até 2019. Depois de 2019, só alguns itens dessas dimensões que foram analisadas é que tem alguns dados. Então, dados completos mesmo, só até 2019. E aí que se chegou a esse resultado de que no país inteiro nós temos 32 milhões de crianças e adolescentes que não tiveram acesso a algum desses itens, né? Renda, educação, ou que foram submetidas a trabalho infantil, não tiveram acesso à moradia, água tratada, saneamento, que foi uma área que preocupou bastante, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, inclusive aqui em Santa Catarina, uma área bastante problemática, viu? E também informação, né? Quando a gente fala de informação, a gente é acesso realmente à internet, à televisão, a meios de se informar. A porta-voz da Unicef aqui no Brasil comentou sobre esses dados e sobre a importância dessa pesquisa, não apenas para levantar toda essa problemática, mas também para se pensar. E aí, vamos fazer o quê? Vamos ver o que disse a Unicef. Isso porque a pobreza na infância vai além da renda. Ela é a interrelação entre várias privações de acesso a direitos que as crianças e adolescentes sofrem no país. Esse estudo do Unicef mostra a importância de olhar a pobreza infantil nessas diversas dimensões e analisa 7 delas. A privação ao acesso à educação, a privação contra o trabalho infantil, a privação em acesso à moradia, água, saneamento e a informação. Podemos ver um cenário em 2019 em que muitas crianças ainda têm falta de acesso a água e saneamento, sendo uma das privações mais importantes. Os indicadores pioraram depois da pandemia em relação à renda, acesso à educação e à alimentação, e é importante que sejam feitas respostas urgentes para endereçar esses desafios. Esse estudo é uma ferramenta de planejamento que o Unicef brinda para o governo nacional e os governos estaduais, para que eles possam identificar quais são os desafios e quais são as prioridades que têm que ser dadas para essas políticas. Prioridades e planejamento a partir de agora, né? Nós temos dados, inclusive, aqui de Santa Catarina, né, que nesse contexto geral, a gente está falando de 32 milhões de crianças e adolescentes no Brasil inteiro, né, o que representa aí 63% de toda a camada de volume, né, de população que a gente tem nessa faixa etária, até 17 anos. Aqui em Santa Catarina, o dado também preocupa, viu, que 56% das crianças e adolescentes não tiveram acesso a algum desses 7 itens que foram analisados. A gente preparou uma ilustração para a gente acompanhar qual é o dado mais preocupante aqui no estado, viu? Em Santa Catarina, 4,8% das crianças e adolescentes não têm acesso à informação. 5,2% não têm acesso à educação. 3,3% tiveram alguma forma de trabalho infantil, que também é um dado preocupante. 2,8% das crianças e adolescentes não têm acesso à moradia, menos de 1% não tiveram acesso à água, e aí que a gente chega num dado bastante preocupante, saneamento básico. 45,4% das crianças e adolescentes em Santa Catarina não têm acesso a saneamento básico. E a renda, quando a gente fala de renda, a renda ali da própria família, 13,2%, o que totaliza ali a 56% das crianças e adolescentes que não têm acesso a algum desses itens.
Quando a gente faz uma comparação de Santa Catarina com todos os 26 estados, mais o Distrito Federal, a gente está numa posição até confortável. Nós estamos na 8ª posição entre as crianças e adolescentes que têm acesso a esses itens. Já no ranking, né, das crianças e adolescentes que não têm acesso a esse item, a gente está na 20ª posição. Então nós estamos em uma posição ainda privilegiada em relação a outros estados, mas os dados mostram que ainda há muito que se fazer, ainda há muito que se planejar e ainda há muito que se pensar em políticas públicas voltadas para que essas crianças e adolescentes possam ter o mínimo de dignidade, Lucas.